Graça e paz, irmãos. É bom estarmos juntos e eu quero mais uma vez pedir aos irmãos estejam orando pelo nosso, talvez hoje um dos nossos campos missionários, que é a escola, a creche escola, para que Deus possa estar direcionando a cada criança dessa que aqui está, para que neste ambiente elas possam é, ter um encontro com o Senhor, mas não porque estão nas paredes, mas por causa do testemunho de todos aqueles que aqui estão. Que Deus possa direcionar a vida de cada colaborador como tem direcionado, como aquele que anuncia o Evangelho para a vida dessas crianças. Crianças essas, como Flávia acabou de falar, que muitas das vezes não tem um referencial familiar e precisa ter esse referencial entre nós. E aí eu peço aos irmãos que continuem orando. Eu sei que vocês têm orado, vocês têm pedido a Deus acerca dessas coisas, mas continue orando por este campo missionário, porque eu tenho certeza que ao seu tempo, no futuro, nós iremos ver homens e mulheres rendidas aos pés do Senhor, testemunhando daquilo que o Senhor fez na vida dela e, para além disso, sendo homens e mulheres de bem para esta sociedade. Que esta seja o nosso desejo como igreja, que esta seja a nossa oração como igreja. Mas olhe também pelo nosso retiro dos líderes, né? E quando nós falamos os líderes, nós queremos dizer todo você que tem alguma ocupação na igreja, você é nosso convidado para o retiro. Ele será de 26 a 28, Ministério de Louvor, né? Queremos é, estar com todos vocês nesse tempo de comunhão, nesse tempo de oração, nesse tempo que Deus quer tirar para derramar mais da virtude dele sobre as nossas vidas. A nossa expectativa é justamente essa. Não nós falarmos, porque na condição de líderes nós estamos na condição de falar normalmente, de estar fazendo alguma atividade, mas nesse momento de ouvir Deus falar conosco, né? Que Deus possa estar usando a vida de cada um daqueles que estarão ministrando a palavra para as nossas vidas, pelo tempo de comunhão que nós teremos, pelo alimento que nós iremos estar consumindo ali naquele lugar, e seja um tempo da graça de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Alguns estavam me perguntando que hora que nós iremos sair, provavelmente 19 horas. O ônibus sairá daqui da porta da igreja, passará na igreja, na congregação Filipenses, Primavera, na igreja Primavera, e de lá nós seguiremos para o local onde estaremos naquele final de semana, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Pastor, eu tenho alguma dúvida, não tenho como perguntar agora. Me procure a irmã Alessandra, e a nossa intenção é facilitar para que você possa estar nesses dias em nome de Jesus. Se tem alguma pessoa que pode ser impeditivo para você estar nesse tempo, será você. Porque qualquer outro fator que seja impeditivo, nós queremos resolver esse problema que seja talvez impeditivo para que você possa estar lá, em nome de Jesus. Mas hoje quem vai ministrar os nossos corações é o nosso irmão Antônio, o tempo que eu convido para vir cá. Antônio hoje está no seminário, aqui no Seminário Betel. Esta é a primeira vez que ele, se eu não me engano, é a primeira vez que ministra aqui, né? Primeira vez. Está ali juntamente com uma equipe liderando a congregação ali, Jardim Primavera no Alto do Cabrito. Antônio é alguém que lá atrás ele fez uma sinalização muito importante para que Deus pudesse colocar
aquela igreja na projeção que ela está. É um momento quando nós estávamos começando a construir o segundo prédio da igreja e nós queríamos avançar com a obra. Antônio, ele trabalhava em uma empresa de carteira assinada, trabalhava com todo tipo de segurança trabalhista, e eu estava procurando alguém que pudesse estar de forma integral na igreja, trabalhando para que a obra avançasse, irmão. E aí eu chamei ele, disse, irmão, nós não temos condições de assinar sua carteira, nós não temos condições de pagar o que o piso salarial da construção civil pode pagar. A única coisa que nós temos é fé. E se você tiver fé e quiser mergulhar nesse propósito e nessa visão que nós estamos agora, nós queremos te fazer o convite. E Antônio foi lá, pediu demissão da empresa, saiu da empresa naquele momento e veio viver pela fé para a construção daquela obra. Depois nós começamos a pagar o INSS dele, e se tem uma parede ali, o broco, a areia, o cimento passou nas mãos de Antônio. Tudo que tem naquele prédio, no segundo prédio da igreja, na área da construção civil, passou pelas mãos dele. De sorte que nós, como igreja, nós reconhecemos os seus serviços, nós reconhecemos todo o seu empenho e a sua decisão naquele momento lá atrás. Porque normalmente nós decidimos quando nada existe. Nós decidimos quando nada está acontecendo. É por uma visão de fé e uma visão de propósito. De sorte que nós louvamos a Deus. Graças a Deus, hoje nós avançamos. Antônio, quando nós implantamos o centro social lá, foi o primeiro contratado, para a glória de Deus. Hoje, Antônio é contratado no centro social da igreja e é o educador que o nome dele roda em todas as unidades. Talvez ele nem saiba disso, mas alguém que representa a igreja com um grande testemunho ali no centro social, e as referências que eu tenho essas referências. Tem problemas igual qualquer outra pessoa, tem dificuldades igual qualquer outra pessoa, mas é alguém que nós nos alegramos pelaquilo que tem vivido, pelaquilo que tem servido, pelaquilo que tem sido para o reino de Deus através da igreja naquele lugar. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, na sua família, na sua casa. E sempre eu digo que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Não esqueça disso, porque às vezes as circunstâncias que o mundo vem apresentando têm feito muitas pessoas perderem a fé. Mas quando você está alicerçado na palavra de Deus, é como a Bíblia diz, que será como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Graças a Deus nós estamos aqui, estamos avançando, né? Estamos também já construindo outro espaço para abrigar mais ovelhas do Senhor Jesus, para naquele grande dia o Senhor perguntar assim, cadê as minhas ovelhas? E nós dissemos assim, ó Senhor, está aquelas aqui, ó, nós cuidamos dela, nós apacentamos conforme o Senhor nos orientou, e aqui está as suas ovelhas. Irmãos, quero te convidar a abrir Romanos capítulo 3, versículo 23. Eu quero estudar junto com os irmãos esse versículo que está escrito aqui na palavra de Deus. Romanos capítulo 3, e versículo de número 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória seja dado a Ele, e somente a Ele são todas as coisas.
Romanos capítulo 13, versículo 23. Quem encontrou, pode dizer amém. Quem não encontrou, você já conhece aquela frase, né? Escola Bíblica Dominical. Se você não participa da Escola Bíblica Dominical, eu te convido também a participar, viu? Porque tudo que nós que estamos hoje aqui como liderança, a gente aprendeu na Escola Bíblica. Nós passamos pelo seminário, mas a nossa primeira escola é a Escola Bíblica Dominical. E ainda me lembro das minhas professoras me ensinando lá a história de Davi, né? Ensinando a história de Moisés, fazendo aquele jogral lindo e maravilhoso, que hoje eu nem vejo mais isso. Mas na minha época, não estou dizendo que sou muito velho, não, irmãos, mas tinha, tinha isso na minha época. Romanos capítulo 13, versículo 23 diz assim, irmão: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24 continua dizendo: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25 continua dizendo: ao qual Deus propôs para propiação pela fé e no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus. Esta passagem é muito conhecida em nosso meio e nós aprendemos isso nos ensinos, nos discipulados, acredito também nos pequenos grupos. E quando eu paro para analisar essa passagem, eu paro para analisar quando já foi falado aqui de construção. Eu entendo um homem que constrói uma casa maravilhosa, uma mansão maravilhosa. Ele coloca todas as coisas sofisticadas. Ele coloca todos os bens materiais confortáveis, onde todos os seres humanos dessa terra ele deseja estar em um ambiente. Quem não quer ter uma casa bem confortada, bem equipada, bem sofisticada, com todo tipo de tecnologia, para quando ela chegar do seu trabalho dizer assim: ah, agora sim, eu estou em um lugar tão bonito, um lugar tão confortável. Imaginando isso na minha mente, e na hora quando está tudo pronto, alguém diz assim: olha, vou convidar as pessoas agora para poder fazer parte dessa grande coisa que foi feita. E na hora aquela pessoa que ela chama para poder participar daquela benfeitoria, ela encontra uma situação naquela pessoa dizendo assim: olha, essa pessoa não está apta para participar disso aqui. Olha, essa pessoa não tem condições de fazer parte disso aqui. Imaginando eu que alguém faça uma pergunta: por que essa pessoa não pode participar daquilo que foi tudo construído para que elas vivessem? Ela vai dizer: porque elas estão em desobediência. Quando eu paro para analisar esse texto, o apóstolo Paulo sendo inspirado pelo Espírito Santo e dizendo para aquele povo, aquela comunidade romana: olha, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A maior promessa que Deus prometeu é a nova Jerusalém, a morada celestial. Essa morada celestial tem ruas de ouro, tem pedras preciosas, tem um rio cujas águas são cristalinas, onde muitos estarão vivendo dias e após dias, porque lá não existe noite. Aonde Apocalipse disse que lá não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Mas as pessoas, para poderem estar aptas a estar na Nova Jerusalém, o apóstolo Paulo ele faz uma declaração muito forte: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso é uma realidade do pecado e a necessidade de uma redenção. Calma que ainda tem salvação. Nesse texto base que nós acabamos de ler aqui, amada igreja, essa carta do apóstolo Paulo nos apresenta a realidade universal do pecado. Antes exploramos a profundidade desta doutrina que é crucial. Entendemos o contexto histórico e textual. A carta de Romanos, irmã, ela foi escrita lá depois de Cristo, no ano 57, para a comunidade cristã romana.
E Paulo, nessa epístola, ele proclama a justificação pela fé em Jesus Cristo e aborda de maneira profunda. A primeira coisa que a gente precisa entender com esse texto bíblico que nós acabamos de ler é a universalidade do pecado. Porque, irmão, você está falando do pecado, irmão. Porque Romanos capítulo 3, versículo 10 diz assim, ó, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há quem nenhum só. Quando eu leio Gênesis capítulo 6, versículo 5, ele fala dizendo assim, ó, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuadamente. Aí você para e analisa. Deus criou o homem diferente das outras formas que ele criou. Essas formas que eu estou falando é que para existir a luz, Deus disse, haja luz. Para existir a lua, ele disse que haja também luminares para a noite. Mas para o homem não, ele pegou e disse assim, ó, façamos o homem à nossa imagem. E o Senhor pegou do pó da terra, ele não pegou a terra, ele pegou do pó da terra, coisa refinada, e criou o homem com todo carinho, com todo amor, com toda a perfeição, com toda a dedicação, e toda a Bíblia diz assim, ó, e tudo que Deus fez foi bom. Agora, o homem que Deus criou, após a desobediência, agora perceba, como a universalidade do pecado é tão tremenda, é tão catastrófica, que a Bíblia diz que quando Deus procurou o homem, procurou a mulher, para saber o que foi que tinha acontecido, aí cada um dando a sua desculpa e colocando a culpa no outro. Aí na hora que Deus estabelece a sentença, Deus diz assim, olha, por causa de vocês, toda a terra está amaldiçoada. O pecado que o homem cometeu trouxe a maldição para a terra. Toda vez que Deus quer consertar o mundo, o homem atrai a maldição para a terra. Toda vez é isso. Deus trouxe o dilúvio, castigou a humanidade, usou Noé, separou os animais. E aí agora o que acontece? Está lá Noé, alegre, e aí começa a usufruir do seu plantio. Ele fica embriagado. Um dos seus filhos, ó, que não tinha mais maldição, um dos seus filhos vê ele nu, e aí começa a zombar do seu pai. Quando o seu pai volta à lucidez, Noé faz o quê? Amaldiçoa a nação do seu filho. Traz a maldição de novo para a terra. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando Deus percebe que o homem está tão com um desejo no coração, porque tudo que o homem tenta fazer é pensando na maldade. Aí Deus se chateia de uma forma tão grande que ele começa a imaginar aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 5, ele diz assim, ó, perceba. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuadamente. Versículo 6 diz assim, ó, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor, agora perceba, por causa da iniquidade do homem,
alguns seres vão ter que pagar por causa do erro dele. Os seres. Destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os ver. O tamanho da destruição que o pecado trouxe para o mundo. As pessoas não tinham mais condições de ter aquela intimidade com Deus. Porque tudo que elas imaginavam era pensando sempre na maldade, sempre em destruir o próximo. Aí quando eu paro para entender as imaginações do coração, eu leio em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que diz assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ninguém pode conhecer o desejo do coração, porque ele é enganoso. Não confie nos sentimentos do seu coração, que ele pode te enganar. Mas Deus, que é todo-poderoso, através do Espírito Santo, ele esquadrinha a mente e o coração, ele sabe as intenções do homem. Toda essa universalidade do pecado, ele traz a consequência, meus amados irmãos. E toda a consequência tem um salário. E quando eu leio Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim, olha, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus que o Senhor Jesus pagou uma dívida impagável. Graças a Deus que a sua morte na cruz pagou a minha e a sua dívida que não tinha condições de ser paga. Não existe homem mais rico nesse mundo que pudesse pagar a dívida que o Senhor Jesus pagou. E quando o Senhor Jesus pagou essa dívida na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ele nos derramou o Espírito Santo. Ah, se eu não tivesse o Espírito Santo, se você não tivesse o Espírito Santo, te ensinando todo dia, te guiando todo dia, te orientando todo dia e te dizendo, olha, não vá por esse caminho que vai dar ruim, olha, não vá por esse caminho que você vai tropeçar, olha, não siga esse caminho que não está de acordo com a palavra de Deus. Se não fosse o Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós estaríamos como cegos neste mundo. Mas o Espírito Santo mora dentro de nós. O Espírito Santo mora dentro de você. É Ele que todos os dias fala com você quais são os próximos passos que você tem que dar. Quais são as próximas decisões que você tem que tomar. Isso se você consulta Ele. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ali em Tiago, capítulo 1, versículo 15, o apóstolo diz para Tiago, para responder à igreja naquele local, dizendo assim, ó, depois havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Eu sempre costumo dizer quando eu estou ensinando na escola bíblica. Antes de existir, antes do ser humano ele consumar o pecado, ele passa por duas fases. A primeira fase, ele entra na tentação, ele é tentado. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias nós somos tentados, irmão. Todos os dias. O adversário coloca bandejas e bandejas na nossa frente. Vai lá tentar a gente no nosso ponto fraco. O problema não é ser tentado, o problema é cair na tentação. Aí agora vem a segunda fase. Quando cai na tentação, consome o pecado. Aí agora tem que voltar para restaurar a sua comunhão com Deus. Fazer o que Davi fazia. Restaurar a comunhão com Deus. E o apóstolo Paulo já estava dizendo para Tiago, olha Tiago, fala para o povo dizendo que depois de haver a consciência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Aí quando eu leio a carta de Paulo,
a carta mais poderosa, onde ele fala dos principados, das potestades, das armaduras de Deus. Ele vem alertando e dizendo para o povo ali em Efésios: olha, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pare e analisa aí agora. O Senhor nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos. Só Deus é que pode fazer isso, irmão. Só o Senhor Jesus é que pode fazer isso. Dar vida a uma pessoa, mesmo ela estando morta nos delitos e pecados dela. Aonde muitas pessoas não têm mais esperança por aquela pessoa, ela diz assim: eu não tenho mais jeito, porque o avô foi assim, a mãe foi assim, o tio foi assim, então a probabilidade é com que aquela pessoa seja assim, mas o Deus Todo-Poderoso, ele prova ao contrário, ele dá vida. E aquela pessoa é restaurada e transformada. Aleluia! Esses versículos, irmão, que nós acabamos de ler, destacam a consequência do pecado, da iniquidade. É a morte espiritual e a separação de Deus são o salário do pecado. A humanidade por si só está espiritualmente morta, necessitando desesperadamente da redenção que só pode vir por meio de Cristo. Quando a gente para analisar o que aconteceu lá atrás em Gênesis, o que vem acontecendo após a queda do homem, após a morte e a ressurreição de Cristo, nós não merecíamos nada disso. Nós não merecíamos nada que foi feito na cruz, porque nós somos ignorantes. A todo tempo nós estamos murmurando. A todo tempo nós estamos reclamando, duvidando. Mas o Espírito Santo, ele vivifica. O Espírito Santo, ele testifica. O Espírito Santo, ele fala. Ele fala através da sua palavra. Pois a sua palavra é o poder de Deus. Ela é mais afiada do que a espada de dois gumes. Penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e as medulas. A palavra de Deus é tão poderosa porque ele disse: haja luz e houve luz. A palavra de Deus é tão poderosa porque ele só precisa dizer e quando ele diz, vai acontecer. Eu quero lhe dizer uma coisa. Você pensa que Deus não está ao seu favor, você pensa que Deus não está olhando para a sua causa, você pensa que Deus não está se preocupando com você, você pensa que Deus está de costas para você. Através do profeta Jeremias, ele já estava revelando que clamas a mim e eu respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite. Você pensa que Deus não está trabalhando para você, mas você tem que ter calma, quietar e saber que eu sou Deus. A palavra ainda está trabalhando. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Habitou entre nós a palavra, o verbo, a palavra, o poder de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra. Tudo é a palavra, irmão. Tudo é a palavra. Pela palavra Deus fez o mundo. Pela palavra Deus libertou Israel da mão dos inimigos. Pela palavra o Senhor Jesus curou pessoas. Pela palavra o Senhor Jesus repreendeu o diabo depois de 40 dias e 40 noites. Pela palavra Deus estabeleceu ordem no povo de Israel pelos 10 mandamentos e as leis judaicas. Pela palavra Deus se manifesta. Tudo acontece através da palavra e nós precisamos saber usar a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é poderosa e se você usar a favor da sua vida, acontece. As pessoas julgam porque na Bíblia está escrito: ficarão de fora os feiticeiros,
Porque feitiçaria é palavra contrária. Feitiçaria não é elementos usados para adoração, não. Feitiçaria são palavras contrárias. Então, os feiticeiros ficarão de fora. Então, quando eu uso a palavra ao meu favor, acontece. Por isso que o pastor Naldo sempre fala, profetize sobre sua vida. Por isso que o pastor Pereira fala, profetiza sobre a sua vida. Por isso que os líderes dessa igreja falam, olha, profetize sobre a sua vida, declare isso na sua vida. Ele está te ensinando a você fazer uso da palavra que é poderosa, que é a palavra de Deus. Aleluia! A universalidade do pecado da iniquidade trouxe a consequência, mas houve a solução. Porque por onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda pecadores. Aí Cristo morre por nós. Ninguém conseguiu fazer o que Cristo fez. As pessoas iam até o sacerdote com um animal para fazer a aspersão do sangue, para perdoar dos pecados. Aí depois aquela mesma pessoa pecava de novo, a gente tinha que matar outro animal. Aí depois aquela pessoa pecava de novo e tinha que matar outro animal. Quem tinha condições levava animais grandes, coisa, ovelha. Quem não tinha condições levava um passarinho. Aí para e analisa aí agora. Quantos animais teve que morrer para ficar pagando o pecado do povo? E não resolveu. Mas um sacrifício perfeito, santo, aleluia, como cordeiro, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a dívida que nós não tínhamos condições de pagar foi paga na cruz, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. E a solução para nós, aleluia, temos a remissão do pecado. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda a promessa de Deus. Escreva isso no seu coração. Todas as promessas de Deus têm uma condição. Todas as promessas de Deus têm uma condição. Um dia, meu pastor, ele leu um texto e ele falou assim para a igreja, olha, você quer pedir tudo a Deus e Deus responder a você? Aí as pessoas ficaram tudo antenado. Opa! Lança essa ideia para mim aí. Se não me falha a memória, está em João capítulo 15. Se permanecerdes na minha palavra e guardares as minhas palavras, pedirei tudo o que quiseres, vos será feito. A condição está ali. Permanecer e guardar a palavra dele. Aqui está dizendo, se confessarmos os nossos pecados. Aqui está a condição. Se nós confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel. Aqui não está dizendo, ele será fiel. Aqui não está dizendo, ele era fiel. Aqui está dizendo, ele é fiel. E justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ah, irmão Antônio, eu quero que meus pecados sejam perdoados, quero ser purificado de toda a injustiça. Confessa. A gente não senta em uma sala fechada,
com um homem vestido com a roupa branca, que a gente deu o nome de doutor, médico, médico clínico, médico cirurgião geral, todo tipo de médico, graças a Deus. E a gente começa a confessar a ele tudo. Eu mesmo sou um que confesso tudo. Se eu tiver a dor na unha, eu digo, meu doutor, minha unha está doendo. Meu pé está doendo, minha perna está doendo. Eu já acordei assim, 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 assim. Então por que diante de Deus a gente não é assim? Por que diante de Deus a gente fica tentando maquiar as coisas? Porque ali agora é você e Deus. O Senhor Jesus nos dá a orientação. Entra no seu quarto e fecha a porta e fala com ele em secreto. Ali agora é você e Deus. Tira tudo do seu coração e confessa a ele. Senhor Jesus, eu não aguento mais. Senhor Jesus, toda vez eu estou errando no mesmo erro. Me ajuda. Não é que Deus vai arrancar aquilo ali de você, não. Ele vai te ajudar a você superar aquilo ali. Ele vai ajudar você a superar aquela dificuldade. E quando você menos esperar, você já venceu. Aleluia. Irmão, quando eu leio Colossenses capítulo 2, versículo 13, eu vejo o irmão Paulo dizendo aos irmãos ali em Colossenses, dizendo assim, olha, e quando vós estáveis mortos nos vossos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as transgressões, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Não tinha animal certo que conseguisse pagar essa dívida. Nós éramos alvo do diabo. Dia após dia, nos acusando dos nossos delitos, mostrando para Deus, essa raça aqui não tem mais jeito, vou levar tudo. Dá o exemplo lá de Jó. A ousadia que o diabo teve. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Os homens tentaram. Alguns profetas também tentaram. Alguns reis também tentaram. Mas eles foram até o limite deles. E um dia Deus do céu, revelando ao profeta Isaías, se não me foge a memória, a quem enviarei? E alguém se propôs, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus vendo que não podia de forma nenhuma perder aquilo que ele criou com suas próprias mãos. E Deus mostrou para o diabo que ainda que ele se ache poderoso na mentira, porque ele só tem poder nisso, que ele não se firma na verdade. Deus mostra que ele é o todo-poderoso em toda essência, em todas as áreas. Deus se esvazia da sua glória e vem viver como homem na terra. Ele vem mostrar para mim e para você que ele conseguiu suportar todas as coisas, dando-nos exemplo que nós também conseguiremos suportar. Ele diz, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo porque eu venci. Antes do Senhor, o detalhe nesse versículo está aqui, ó. Antes de Jesus morrer na cruz, ele estava dizendo que já venceu. Aleluia. Ele não disse isso depois que ressuscitou, não. Ele disse isso antes de ir para a cruz. Olha, tende bom ânimo, porque eu venci, vocês também vencerão.
Nada pode nos separar do amor de Cristo, amada igreja. Nem potestade, nem anjo, nem principado, nem doença, nem enfermidade, nada, irmão. Nem pecado, nem iniquidade, nem vícios tenebrosos, nada pode nos separar do amor de Cristo. Ainda que venha um anjo dos céus, trazendo uma palavra, um evangelho que seja diferente desse aqui que nós estamos estudando hoje. Ainda que apareça alguém fantasiado de super pregador, trazendo uma ideologia diferente aí que está cheia na internet, as pessoas tudo caindo na falácia desses homens. Porque não mergulha e não examina a palavra. A Bíblia diz que seja anátema. Nas traduções originais diz assim, ó, que ele seja amaldiçoado. Se uma pessoa traz um ensinamento que não está conforme a palavra de Deus, ele vai ser amaldiçoado porque ele é uma maldição. Mas se você vive na palavra de Deus, você é uma bênção para sempre. E Deus nos dá o Espírito Santo, o Consolador. E esse Consolador, ele nos guia todo dia. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé, meus irmãos. Eu sei que o mundo está trazendo uma influência de desespero, mas não perca a sua fé. O Espírito Santo ainda está operando. A palavra de Deus ainda está estabelecida na terra ainda. Nós somos o templo do Espírito Santo. E é através de você que ele quer fazer milagres e prodígios. É através de você que ele quer salvar vidas. Esse mesmo amor que Deus derramou por nós, que nós estamos aqui hoje, também ele está derramando para as outras vidas. E é necessário que eu e você leve essa palavra de salvação para eles ou para elas. A universalidade do pecado. Com isso veio a consequência. Mas Deus trouxe a solução. E de pé comigo, beleza? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Isso é aqui no Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus se revela para Salomão e diz assim: olha, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e perdoarei e sararei a sua terra. E a oração que se fizer neste lugar, o Senhor disse que ele vai ouvir. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade que o Senhor reserva neste dia chamado hoje. Obrigado, Senhor, pelo seu amor sobre nossas vidas, mesmo nós não merecendo, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, meu Pai, para colocar em tuas mãos as nossas dificuldades, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencer essa dificuldade, meu Pai, que tem travado a nossa vida, Senhor. Que tem impedido de nós, meu Pai, mergulharmos na sua presença, meu Pai. Que tem impedido, Senhor, de nós mergulharmos, Senhor, nas orientações da sua palavra, Senhor. Ó, Senhor, nós sabemos, meu Pai, que nós somos tentados todos os dias, Senhor, mas nos livra, Senhor, do mal, Pai. Ó, Deus querido, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Espírito Santo do Senhor, visita cada coração neste momento agora, Senhor. Visita cada mente, Senhor, agora, Senhor. Ó, Deus querido, começa a trazer uma transformação, uma renovação, meu Pai.
Ó, Senhor, esquadrinha os pensamentos das mentes, meu Pai. Se alguém precisa de uma cura interior, Senhor, que ela seja curada agora em nome de Jesus, meu Pai, dessa mágoa, dessa amargura, Senhor, desse ódio, meu Pai, desse sentimento negativo, Senhor. Ó, Deus querido, restaura, meu Pai, essa vida. Oh, Pai amado, Pai querido, Santo Espírito de Deus, renova essa vida, Pai. Que essa vida seja renovada para a glória do Teu nome, Senhor. Que essa vida, meu Pai, oh, Senhor, libera, Senhor, uma unção tremenda sobre essa vida, meu Pai, para que ela seja reavivada no Senhor, Pai. Ó, Senhor, quando ela confessar os pecados dela, Senhor, as iniquidades, meu Pai, que ela seja perdoada em nome de Jesus. Ó, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pois até aqui o Senhor está nos ajudando, Pai. E o Senhor sempre vai nos ajudar, Senhor. Continua, meu Pai, com a gente, meu Pai. Continua com a tua igreja, Senhor. E manifesta, Senhor, o teu poder e a tua misericórdia, meu Pai. Todos os dias da nossa vida, somos gratos a ti, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus.